Olá, senhoras e senhores. Há tempo que eu não faço isso, eu acho. Esse canal, meus amigos, chegou em 1K. Mais de 1K em uma semana. O que eu não consegui em 2 anos. Não que eu tenha tentado muito. Mas, mais uma vez, obrigada. Eu tava quase lacrimejando ali, respondendo nos comentários. Mas, enfim, eu tava muito ansiosa pra gravar esse vídeo, porque é uma pauta que, olha, eu acho que muita gente precisa ouvir. Eu acho que eu nunca tive tanta propriedade em um assunto pra falar quanto esse daqui. Dependência emocional. Eu diria que, assim, talvez um possível fator que tá te impedindo de começar, né, a pensar o que você quer da sua vida. Começar a pensar o que você quer alcançar, o que você quer fazer pra si mesmo. Mas antes de qualquer coisa, né, o que é a dependência emocional? É exatamente o sentido literal da palavra. Você ser dependente emocionalmente de algo ou alguém, mas principalmente de alguém. Vou reparar em torno desse vídeo que eu vou citar bastante relacionamentos amorosos, mas eu também quero já deixar esclarecido aqui que a gente pode estar falando de qualquer tipo de relacionamento. A gente pode estar falando de relacionamentos de amizade, românticos, profissionais, acadêmicos, familiares. É bem amplo, mas normalmente é mais fácil perceber em relacionamentos amorosos, por isso eu posso acabar falando com mais frequência aqui, mas tenham isso em mente. A principal consequência que a dependência emocional faz em você é praticamente a perda de si mesmo. E com a perda de si mesmo, entendam que você acaba perdendo a sua individualidade. Você perde boa parte da sua autonomia, da confiança de si mesmo. Você passa a entender o valor da sua existência em função de outra pessoa. É uma perca tão grande da sua individualidade, a dependência emocional, que assim, você não sabe se dar o valor. No sentido de que você não sabe medir o seu próprio valor. Você precisa que uma outra pessoa meça ele pra você. Eu tava pensando aqui agora, eu acho que a gente nunca parou pra pensar no sentido literal de fato, quando alguém falava, cara, se dá o valor. Como assim se dá o valor? O que seria se dar o valor? É literalmente isso, cara. Você se auto-dar um valor, que compreende, né? A gente espera que seja um valor grande. Mas inconscientemente a maioria das pessoas reconhece o seu próprio valor como muito baixo. Uma controvérsia do título do vídeo é que, na verdade, a dependência emocional, ela não abre, de fato, um abismo dentro de você. Ela só te mostra um abismo que já estava ali. Ela surge da necessidade de você precisar preencher aquele vazio que está dentro de você. Por que a dependência emocional, ela te mostra esse vazio? Esse vazio, ele já existe de uma falta de algo, uma carência de algo desde muito tempo, desde muitos anos da sua vida já. Agora que eu tô entrando nesses tópicos, em questão da elaboração dos meus vídeos e tal, eu acho que eu vou citar bastante a criação, porque, cara, tudo tá ligado com a criação que você teve. Tudo tá ligado com a sua infância, com os tipos de pessoas que tiveram no seu ambiente familiar, tá tudo interligado, tá tudo entrelaçado. Outro ponto importante também da criação, enquanto você vai se desenvolvendo. Crianças super protegidas. Se você tem uma memória boa da sua infância, tenta relembrar, tenta puxar aqueles momentos que, tipo, sabe, você queria ter mais autonomia de si mesmo, você queria tomar mais as próprias decisões, sabe? Só que todo mundo tomava por ti. Poucas as vezes que as pessoas te davam oportunidades onde você podia ser você, fazer as coisas por si próprio, tipo, até as coisas básicas, sabe? Mas sempre tinha alguém tomando alguma decisão por você, sempre tinha alguém controlando aquela área da vida pra você. E, né, você acabava que não precisava se preocupar com aquilo. Ainda essa pessoa, com essa criação, quando cresce, ela tem dificuldade para tomar as próprias decisões. Ela precisa toda hora estar conversando com alguém, perguntando, o que você acha melhor fazer e tal. É uma pessoa que ela não consegue ter responsabilidade, autonomia das áreas da vida dela. O vazio, ele tá ligado diretamente às relações familiares. Principalmente porque, assim, gente, dependendo do ambiente familiar que você viveu, dependendo da quantidade de atenção que você teve dos seus pais, dependendo se houve ali uma carência dessa atenção, desse amor dos seus pais, muito provavelmente, enquanto você for amadurecendo, enquanto você for crescendo, você vai buscar essa atenção, essa validação, esse amor em outras pessoas. A dependência emocional, ela tá ligada diretamente a relacionamentos que a gente tem com as pessoas, porque esse é o principal meio que a maioria das pessoas usam pra tentar tapar, né? Porque uma outra pessoa não vai preencher o seu vazio, cara, ela vai tapar. Sabe? Ela vai tapar pra você não ver que o vazio tá ali, mas ela não vai preencher. Acaba se tornando, de fato, uma necessidade tão grande você buscar aquilo nas outras pessoas, que muitas das vezes as pessoas se submetem a estarem em inúmeras relações, uma atrás da outra, sempre tá se envolvendo com alguém, sempre tá entrando talvez em algum relacionamento, ou tipo, sabe aquele amigo, aquela amiga que, sabe, ela falou de tanta gente que ela gosta pra você em um ano, tipo, sabe tal fulano que eu tava conversando, tal fulano que eu tava tendo tal coisa. Mano, toda semana a pessoa aparece com uma pessoa nova, que ela tá gostando, que ela tá afim, que ela deu uma ideia, que ela tá ficando. Essa pessoa
está querendo tapar o vazio. Porque os fatos sejam ditos, ela não suporta a própria companhia, ela não suporta ficar sozinha. Os motivos pra pessoa ela não suportar ficar sozinha são tão amplos que, assim, o âmbito familiar é só um dos fatores. Eu falo do âmbito familiar porque eu vejo que muitos problemas que as pessoas têm estão diretamente influenciados aos problemas paternos e maternos que elas têm. Muitas das vezes esses problemas paternos e maternos são a falta de amor, dessa atenção, da validação que eles queriam, quando crianças, ter recebido dos pais e eles não tiveram. Carece um vazio ali. Eu tô falando isso porque é uma das formas de você reconhecer como esse abismo surgiu de fato. Qual foi o início dele? Porque a verdade é que depois que ele se inicia, mano, o resto da sua vida, conforme você vai tendo os seus relacionamentos sociais, todos eles são em prol de tentar tapar aquilo, de tapar aquele buraco inconsciente que você não percebe mais, ou que você foi ignorando enquanto você crescia. Mas pode acontecer também de uma pessoa não suportar a própria companhia dela, não exatamente por causa de relações familiares, mas talvez também porque ela tem uma autoestima muito baixa. Ela se odeia. Ela reconhece aqueles momentos em que ela tá sozinha, em que ela tá sem alguma pessoa pra dar uma ideia romântica. Ela reconhece esses momentos como os momentos onde a vida dela tá muito entediante, tá muito sem graça, tá precisando de uma animação. Então ela reconhece que ela precisa ir atrás de alguma aventura, ela precisa ir atrás de alguma relação com alguma pessoa que, tipo, mesmo que seja destrutiva pra ela, mesmo que dê mais malefícios do que benefícios pra ela emocionalmente, ela precisa daquilo. Ela precisa daquilo porque tá dando o vigor, sabe? Tá dando adrenalina, tá dando a dopamina, aquele resquício de dopamina, aquelas migalhas. Sim, gente, eu quero bater também bastante na tecla sobre esses momentos em que a gente não consegue estar sozinho. Na capa do vídeo tá escrito: você é pleno, só. Por favor, reflita sobre isso. Você consegue ser feliz sozinho? Tipo, você consegue olhar assim pra própria companhia, conhecer que você é capaz de se autoproporcionar felicidade sozinho, sem a presença de outra pessoa? Você reconhece que você consegue passar um determinado período da sua vida sem se relacionar com outras pessoas, mas se abastecendo, se preenchendo do seu próprio amor, da sua própria companhia? Você consegue fazer isso? Você consegue tomar boa parte das suas decisões sem precisar da validação de alguém? Você consegue sair de casa com uma roupa que você tá sentindo confortável sem precisar da opinião de alguém? Você consegue sair pra algum rolê, se divertir sem necessariamente ter alguém? Tipo, você deixa de ir pros lugares só porque não tem ninguém pra sair com você? Você sempre se vê em situações de que se tal pessoa não for, você também não vai? Estar sozinho é realmente tão insuportável pra você? Pelo menos na minha experiência própria, um dos maiores centros, um dos maiores primores que a dependência emocional me causava era o fato de que eu não conseguia enxergar felicidade na minha vida se não tivesse aquela pessoa. Eu não conseguia enxergar outras coisas, outras pessoas, outras situações, lugares como fontes de felicidade, a não ser que fosse aquela pessoa. Aquela pessoa era o meu centro principal, único, de felicidade. Sabe, era onde eu depositava tudo ali. Eu enxergava aquela pessoa como a minha única fonte de felicidade. Você automaticamente passa a ter menos interesse nos seus hobbies, você passa a ter menos interesse em sair com seus amigos, em fazer coisas novas, em sair para lugares, fazer coisas diferentes. Você sente menos interesse em trabalhar nos seus projetos pessoais, em correr atrás das coisas que você realmente quer. Porque no fundo, tudo que realmente te importa é estar com aquela pessoa. Sabe, é ela, sabe? Se você tem ela, você não precisa de mais nada. Que é uma mentira. Só que assim, por que é tão difícil sair da dependência emocional? O que mantém a gente tão preso ali? É difícil sair porque a ideia de você sair daquele relacionamento e continuar lidando com o seu vazio, ela é muito mais assustadora, ela é muito mais perturbadora e dolorosa do que a ideia de você continuar ali em uma relação que não te sustenta, com uma pessoa que não te valoriza, com uma pessoa que não trata você da forma como você merece. Você acha 1000 vezes melhor se sujeitar a estar nessa posição medíocre, aceitar essas migalhazinhas que, tipo assim, dão um vislumbre de que aquele vazio não existe. Você se sente muito mais confortável em ter isso do que não ter nada. Prefere que a pior pessoa esteja do seu lado do que ficar sozinha. Porque você deve acreditar no seu inconsciente de que a sua própria companhia, de que o fato de você ficar sozinha é a pior coisa que pode te acontecer. Pode acontecer por causa de abandono, por
causa de rejeição, traumas do passado. Gente, os motivos são muito extensos. Por isso que eu falei lá atrás que as relações familiares, eu falei de uma forma meio geral, porque são muitos motivos, eles variam muito. Você não consegue abdicar daquilo que te faça mal, porque mesmo que a pessoa ela esteja te tratando com indiferença 80% do tempo, não, 90% do tempo, mas 10% do tempo ali, ela faz alguma coisa com você que te agrada, que te dá aquela dose de dopamina que você tá precisando, isso pra você basta. Você precisa tanto da validação daquela pessoa, você precisa tanto da atenção daquela pessoa, você precisa que ela te dê essa atenção pra você se autovalidar, porque você não tem segurança e confiança de si mesmo pra reconhecer quem você é, pra você reconhecer as suas virtudes, as suas coisas boas. Então você precisa que outra pessoa faça isso por você. Gente, ser pleno só é você ter consciência de que você é capaz de ser feliz, de ter todas as coisas que você deseja apenas consigo mesmo. Ser pleno sozinho é você também saber que por mais que você goste muito de uma pessoa, por mais que você ame uma pessoa, se ela te faz mal, se ela te deixa longe da pessoa que você quer ser, se ela te deixa longe dos seus objetivos, você descarta ela da sua vida. Acabou. Ponto final. Você vem em primeiro lugar, você não cede essa posição pra ninguém, não importa o quanto você ama, o quanto você gosta daquela pessoa, você não cede a posição de primeiro lugar. A plenitude de estar só é saber que as pessoas que você deixa estarem contigo, que você deixa que convivam contigo, não estão ali porque você precisa delas, estão ali porque você quer que elas estejam. A dependência emocional se trata sobre você precisar e não querer. Gente, carinho todo mundo quer. Amor todo mundo quer. O ponto da coisa é quando você começa a precisar daquilo. Você sente uma necessidade daquilo. O vazio em você é tão grande, o abismo dentro de você é tão, mas tão grande, que você precisa desesperadamente que alguém faça algo a respeito disso. Precisa que aquela pessoa da qual você condicionou toda a sua felicidade, toda a sua auto-verdade, você precisa que aquela pessoa faça o trabalho. Eu tava falando isso com os meus amigos e, cara, condicionar o valor da sua autoestima apenas com a atenção que você recebe dos outros é tão perigoso. Isso também entra na pauta sobre eu também achar muito perigoso a gente ter relacionamentos, principalmente amorosos, na adolescência. Mas é um assunto mais extenso, não dá pra falar nesse vídeo, eu naturalmente vou gravar um vídeo só falando disso. Só que assim, gente, francamente, eu não culpo a gente pensar dessa forma, inconscientemente. Porque a verdade é que a indústria vende isso, né? Ela vende aquele casal, né, aquela pessoa problemática, aquela pessoa que tá com a vida triste, que tem que resolver as coisas dela. A indústria ela vende essa ideia e vende junto daquela pessoa que ajudou, né, a pessoa a se reerguer, superou uma doença por causa daquela pessoa, ela só passou a ser mais feliz só por causa daquela pessoa. Eu falo isso porque muitas das nossas ideias inconscientes, elas vêm das coisas que nós consumimos, elas vêm dessa romantização. Só que assim, gente, de verdade, não romantizem precisar de pessoas. Não romantize quando a pessoa chega e você fala, eu preciso de você, porque eu não sei o que seria da minha vida sem você, que eu prefiro morrer se eu não tiver você na minha vida. Eu acho muito problemático. Enfim, gente, é isso. Eu não falei muito sobre como sair da dependência emocional, porque eu acho que, na verdade, muitas pessoas ainda não sabem como reconhecer que estão em uma situação dessas. O que, na verdade, é, de fato, difícil. A verdade é que, se eu fosse resumir como eu saí da minha dependência emocional, eu tive que pegar uma força, assim, extrema, uma força que eu nem sabia que eu tinha, pra cortar os laços com a pessoa que eu era dependente emocionalmente. Eu tive que cortar laços, eu não vi outro caminho, não vi outra solução. E mesmo que tenha sido muito difícil, mesmo que tenha sido muito doloroso no começo, eu percebi que aquilo me abriu uma porta. Aquilo me abriu uma porta para que eu começasse a pensar no que eu queria pra mim, no que eu queria fazer por mim naquele momento. Que decisões eu iria tomar, o que eu iria fazer para estimular o meu amor próprio, o que eu ia fazer para estimular a minha autoconfiança. Então, assim, pensem um pouco na solução sobre essa perspectiva. Pensem que ela é em função de você. Ela é em função de passar a viver por você e não por outras pessoas. É isso, um beijo. E se tiver bicho passando aí na tela é porque tá um calor do caramba. Tudo que é luz tem bicho vindo. Só não foram pra lá, mas estão na luz que tá ali. Enfim, é isso. Um beijo. E obrigado mais uma vez.